Você conhece alguém fofoqueiro? Tem alguém assim na sua família ou entre seus conhecidos? Essa mensagem ela vai ajudar muito quem enfrenta esse problema, porque Deus não apenas odeia a fofoca, Ele a abomina. Se você for ao livro de Provérbios, há um trecho que diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Entre essas 6 coisas que Deus odeia estão olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, entre outras. Mas a 7ª coisa Ele abomina: aquele que causa contenda entre irmãos, ou seja, o fofoqueiro. Deus não apenas rejeita esse comportamento, Ele sente repulsa. Abominar é um não gostar muito mais forte que odiar. Então, se a fofoca tem feito parte da sua vida, esta é a hora de se libertar dela. Mas quem é o fofoqueiro, Alan? Ele é aquela pessoa que presencia um fato e, quando tem uma oportunidade, conta para os outros o que viu. Às vezes, sem maldade nenhuma, apenas relatando algo que ele viu que aconteceu. O problema é que ninguém enxerga a história por completo, exceto quem realmente está vivendo aquela situação. E é exatamente aí que mora o perigo. A fofoca pode ser feita sem intenção de prejudicar, mas também pode ser maldosa e manipuladora, distorcendo os fatos para prejudicar alguém em específico. Mas mesmo sem má intenção, o fofoqueiro pode compartilhar só um pedaço da história ou apenas as partes que lhe pareceram mais interessantes, sem perceber que isso pode gerar confusão e desentendimentos e muito mais. Eu quero te contar uma história que ilustra muito bem o perigo de uma fofoca. Por que Deus abomina a fofoca? Davi, que não era rei ainda, estava sendo perseguido por Saul, que era o atual rei de Israel. Quem conhece a história sabe que Davi não fez nada de errado. Ele apenas matou o gigante Golias e, por causa disso, ficou famoso. As mulheres cantavam aquela música: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso despertou inveja e ciúmes no coração de Saul, que passou a perseguir Davi. Mesmo fugindo para salvar sua vida, Davi continuava honrando a autoridade do rei Saul, pois esse era um dos traços que tornavam seu coração semelhante ao de Deus, honrar a autoridade. Ele sabia que não deveria levantar a mão contra o rei, por mais injusto que fosse o tratamento que ele recebia. E durante essa fuga, Davi foi até um sacerdote chamado Aimeleque, na cidade de Nob. Para não expor sua situação, ele inventou uma história dizendo que estava em uma missão secreta a mando do rei. Por isso, pediu alimento e uma arma. Aimeleque, sem desconfiar, lhe deu os pães sagrados e a espada de Golias, que estava guardada no templo. O Golias que ele tinha matado, o gigante que ele tinha matado há pouco ainda. Mas havia alguém observando essa cena. Doeg, um edomita, ele era chefe dos pastores de Saul. Ele presenciou tudo e ficou em silêncio, por enquanto. No dia seguinte, Saul soube que Davi havia passado por Nob e recebido provisões e uma arma. Reuniu seus servos para entender o que havia acontecido. E foi aí que Doeg, não o edomita, mas o fofoqueiro da história, resolveu falar. Ele disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Olha só, perceba que Doeg não contou toda a verdade. Ele não explicou que Davi havia dito a Aimeleque que estava em missão a mando do rei.
também aumentou a história, dizendo que o sacerdote havia consultado a Deus por Davi. Algo que a Bíblia não menciona. O resultado da fofoca, Saul mandou chamar Aimeleque e toda a família de seu pai. Acusou o sacerdote de traição, mas Aimeleque, ele tentou se defender, explicando que apenas ajudou Davi porque acreditava que ele estava numa missão real em mando do rei, como Davi havia dito. Mesmo assim, Saul preferiu acreditar na versão distorcida do fofoqueiro. O desfecho foi trágico. Por causa dessa fofoca, Saul ordenou a morte de Aimeleque, de todos os sacerdotes da cidade e até de seus habitantes. Foram mortos 85 sacerdotes, a família inteira do pai de Aimeleque e a população de Nob, homens, mulheres, crianças e até recém-nascido. Esse episódio mostra por que Deus não apenas odeia, mas abomina o fofoqueiro. A fofoca não apenas gera intrigas, mas pode causar destruição, tragédias e mortes. Tudo começou com uma simples conversa mal contada e terminou com uma cidade inteira destruída. A mensagem que eu vou te passar agora é muito forte. É algo simples, que você pode mudar na sua vida, mas que terá um impacto profundo e transformará completamente os resultados que você tem tido até agora. Mas antes de começarmos a abrirmos a Bíblia para ler juntos, eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Deus Todo-Poderoso, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, que Ele abençoe esta comunicação para que eu possa transmitir a Tua verdade, uma verdade única que traz paz e conforto. Que essa mensagem, meu Deus, alcance o coração de cada um que está ouvindo ali do outro lado. Que não apenas ouçam, mas absorvam e vivam essa verdade, experimentando os resultados das promessas que o Senhor nos deixou. Amém e amém. Meus irmãos, fofoca é toda palavra disseminada sobre um assunto que não aconteceu com você. Ou seja, se alguém presencia uma situação, observa o que aconteceu em outro ambiente, compartilha essa informação, está fazendo uma fofoca. Da mesma forma, se alguém escuta algo e depois repassa isso que escutou, isso também é fofoca. E nunca uma fofoca é inofensiva. Não existe, mas eu não estou fofocando, não estou falando mal. Nunca uma fofoca é inofensiva, por mais que você ache. Não existe fofoca boa. Toda fofoca é do maligno. Todo fofoqueiro, consciente ou não, está fazendo algo que o diabo ama e que Deus abomina. Causar contenda entre os irmãos. Por mais que pareça algo sem importância, como já vimos, a fofoca sempre traz consequências negativas. Muitas tragédias elas podem estar acontecendo na vida de uma pessoa fofoqueira. Vícios, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dificuldades nos relacionamentos, fracassos constantes. Ela pode não perceber, mas sua vida pode estar sendo prejudicada justamente por esse hábito destrutivo. A fofoca se torna um ciclo vicioso. Há pessoas que falam tanto sobre os outros que quando tentam conversar sobre outros assuntos, simplesmente não sabem como, não tem assunto. Isso se torna um padrão de comportamento. Um vício, como a droga ou como toda outra coisa que você faz constantemente, se torna um vício. Se essa pessoa que você conhece, e que eu sei que não é você, conseguir romper esse ciclo de fofoca, sua vida pode mudar completamente. Basta abandonar esse hábito que tanto agrada ao inimigo e buscar uma comunicação baseada na verdade, nessa verdade.
na edificação e no amor ao próximo, nessa verdade. Se você não tem o que conversar, começa a ler, procura conhecimento, que isso começa a ser base das suas conversas. Se não for isso, pega outra coisa, busca outra coisa. Tem livros também que pode aumentar seu conhecimento. Começa a ler, muda sua conversa. Muita coisa pode estar acontecendo na sua vida e você pensa, mas eu faço tudo certinho, eu rezo tanto, eu faço tudo bem. Mas você faz uma fofoca aqui e ali, às vezes nem percebe que está fazendo uma fofoca. Mas fofoca é isso que eu disse. Todo assunto que acontece em um lugar e é disseminado em outro lugar por outra pessoa que presenciou aquele assunto. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, se estiver ao seu alcance. Eu quero ler com você duas passagens lá no livro de Provérbios. A primeira está no capítulo 16, lá no versículo 28, que diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Essa passagem nos mostra como a fofoca e a difamação não apenas causam discórdia, mas também destroem relacionamentos. Meus queridos, a fofoca tem um único resultado: dividir, gerar conflitos e, muitas vezes, causar danos irreversíveis, como o da história que eu contei na cidade de Nob. Quando uma fofoca é lançada, ela se espalha como fogo. Às vezes a pessoa que inicia nem percebe a dimensão do estrago que pode causar. Palavras distorcidas, verdades pela metade e exageros podem arruinar amizades, destruir casamentos, gerar inimizades entre irmãos, prejudicar a reputação de alguém e até levar uma pessoa à depressão ou ao desespero. Pequenos comentários maliciosos podem impedir que alguém consiga um bom trabalho, que está procurando, que tenha um ambiente de paz ou que seja bem recebido em lugares. Infelizmente, a fofoca é um mal comum, mas sabemos que Deus a abomina. Lá no primeiro livro de Timóteo, exatamente no capítulo 5, lá no versículo 13, o apóstolo Paulo adverte sobre o perigo da ociosidade, especialmente entre as mulheres que não têm um lar para administrar. Ele diz que muitas acabam andando de casa em casa, tornando-se fofoqueiras e indiscretas, falando o que não devem. Isso nos ensina que a fofoca é uma armadilha para aqueles que não vigiam suas palavras. Mas Deus nos chama para algo maior: sermos promotores da paz, edificarmos uns aos outros e vivermos em verdade. Aquele que deseja ter uma vida abençoada precisa cortar esse mal pela raiz e usar suas palavras para abençoar e não para destruir ou amaldiçoar. Mas vamos continuar a leitura. Ainda, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí em Provérbio, vamos ler o capítulo 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e sem o difamador cessa a contenda. Essa é a parte que agrada a Deus. Aqui a fofoca é comparada à lenha, que mantém o fogo aceso, ou seja, sem fofoca, as brigas e os conflitos deixam de existir. Isso reforça o quanto a fofoca é destrutiva e mostra que ela morre na boca do sábio. O sábio não espalha fofocas, porque entende o prejuízo que isso pode causar, tanto na vida de outros, como nós já falamos, quanto na sua própria vida, como nós já falamos também. Muita coisa está acontecendo na sua vida e você nem sabe por quê, é por causa da fofoca. Como já mencionamos, em Provérbios, a palavra nos ensina que existem 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Meus queridos, eu declaro que a partir de hoje você vai mudar a forma como se comunica, se afastará de conversas que não edificam e não permitirá que a fofoca faça parte da sua vida. Porque, como falamos, isso pode se tornar um vício. Há pessoas que saem de casas apenas para espalhar boatos, mas eu declaro
que agora que você tem esse conhecimento, você nunca mais falará da vida de outra pessoa. Veja o exemplo de Doeg. Ele apenas relatou um acontecimento, dizendo que viu alguém ajudar Davi, dando-lhe alimento e uma espada. Talvez ele nem tivesse a intenção de prejudicar, mas o rei interpretou suas palavras como quis. E o resultado? Uma tragédia enorme, uma cidade inteira consumida pelo fio da espada. Tudo por causa de uma fofoca. Então eu declaro, em nome de Jesus, que a fofoca será arrancada da sua vida. Que todo o mal que entrou por causa desse ato que Deus abomina será quebrado hoje. Que sua vida será cheia de paz e alegria. E que você ensinará aqueles ao seu redor a se libertarem desse hábito destrutivo. Que sua boca não seja fonte de destruição, mas sim de edificação. Que dela saiam palavras de vida, palavras de verdade, palavras que glorificam a Deus. No nome que está sobre todos os nomes, no nome de Jesus, eu declaro. Amém e amém.